Clipcast, o podcast que dá voz a quem transforma a educação. Assista agora no YouTube. Olá, seja bem-vindo ao Clipcast, o podcast que dá voz a quem transforma a educação. O Clipcast está disponível no YouTube e também no Spotify. Então, se você quiser acompanhar todas as nossas conversas e trocas por aqui, é só se inscrever no nosso canal no YouTube ou então nos seguir no nosso canal no Spotify e não perder nenhum episódio. O Clipcast é uma produção da Clip Escola, a agenda digital que vem organizando e simplificando a comunicação de mais de 2.000 escolas com as suas famílias. E eu sou a Camila Joras, eu sou coordenadora de pré-vendas aqui na Clip e eu sou a host desse episódio. E o papo de hoje é super importante, é um tema em alta e é um tema importante tanto para os educadores quanto para os pais, para as famílias que nos acompanham. É sobre cyberbullying nas escolas. E para me acompanhar nesse bate-papo, eu vou receber a Ana Maria Luna, que é advogada das escolas, né, que traz esse título aí, né, porque ela fala exatamente com as escolas, né, e ela também é diretora da ABRAD, na seccional da Bahia, e vice-presidente da Comissão do Direito Educacional da OAB, também de Feira de Santana. Então, Ana, prazer te receber, é muito bom te ter aqui, e que bom poder trazer uma especialista para conversar com a gente sobre esse assunto, que é tão delicado, tão importante, né, e que possa trazer esse respaldo aí para nossas escolas. Então, seja bem-vinda. Obrigada, Camila. É um prazer estar aqui com vocês também. Espero que eu consiga esclarecer um pouquinho desses pontos. Realmente tem sido uma situação bem delicada que as escolas têm vivenciado cada vez mais, principalmente com as questões virtuais de cyberbullying. Mas eu acredito que há, sim, formas da escola se proteger e proteger também seus estudantes. Bacana. Ana, para quem está nos assistindo e ainda não te conhece, eu gostaria que tu se apresentasse brevemente para a gente, me conta um pouquinho sobre a tua carreira, né, e como que você foi se tornar advogada das escolas, né, porque essa área de atuação. Eu me chamo Ana Maria Luna, eu sou advogada, eu me formei na Universidade Federal da Bahia e, inicialmente, eu me especializei em Direito do Trabalho, né, foi minha primeira área de atuação. Mas a minha mãe é também educadora e tem uma escola. A escola de minha mãe já tem mais de 30 anos, na cidade de Feira de Santana. E então eu precisei ajudá-la também juridicamente. E foi aí que eu descobri que existia uma área de atuação específica para lidar com esse tipo de demanda, que é o direito educacional. Então, eu me especializei em direito educacional e comecei a me aprofundar nesse nicho. Hoje, o meu escritório atende exclusivamente escolas, nós não trabalhamos com outros tipos de empresa, com outras vertentes aí no direito, é somente com escolas. E, então, eu conheço todas as dores da escola, eu já vivi um pouquinho do chão, porque durante 5 anos eu dirigi também administrativamente a escola da minha mãe. Então, eu tenho tanto essa vivência como advogada de escola, quanto como gestor também. Então, eu conheço as dores dos gestores, e aí eu comecei a buscar formas de ajudá-los com o direito, que foi a área que eu me especializei, que eu me formei, que eu estudei durante 5 anos, e depois com os meus cursos de aprofundamento. Então, foi assim que eu entrei nesse ramo do direito, né? É assim que eu me constituo como advogada educacional, e hoje uma advogada exclusivamente educacional. A parte trabalhista eu ainda atuo também, mas somente dentro das escolas que eu assessoro. Legal. Que bom saber que você tem piso já dentro de escola, né? Isso é bem bacana, porque a gente sente as dores diferentes quando a gente tem a vivência, né? Então, com certeza. Ana, vamos começar conceituando ou trazendo a diferença. O que é o cyberbullying? Qual que é a diferença dele para um bullying tradicional, né? Aquele bullying que a gente lá na nossa época já vivenciava. Qual que é a diferença para o agora, né? Na verdade, primeiro de tudo é importante entender que quando a gente fala de bullying, a gente fala de uma espécie de intimidação que é uma intimidação sistemática, que se repete. Então, o conflito por si só, o xingamento, o empurrão, a briga por si só, ela não vai configurar bullying. Ela precisa ser repetitiva. E no caso do cyberbullying, o que o diferencia do bullying comum, como a gente estava acostumado, é justamente o meio que se utiliza para isso, que é o meio virtual. Então, enquanto o bullying ele acontece no ambiente físico, o cyberbullying ele vai acontecer no ambiente virtual, mas também vai se dar com a intimidação, também sistemática, também por repetição. Perfeito. Eu quis conceituar antes para a gente saber realmente qual o tema que a gente está falando, né? Mas esse tema ele ganhou bastante atenção no último mês por causa daquela série da Netflix da adolescência, né? Que a gente trouxe
um universo, né, que muitas vezes os pais não enxergam, não conseguem ver por estar ali, né, atrás da tela, né? Além desse episódio, né, além dessa série, que outras coisas ultimamente, né, atualmente têm contribuído para essa discussão, Ana? O que mais que você está vendo nesse cenário que tem contribuído? Na realidade, tudo que quando a gente fala de cyberbullying, acredito que sim. A série ela trouxe uma visibilidade enorme para isso, porque tudo acontece em ambiente virtual, né? Até que acontece a situação fatídica ali de uma reação, porque quem sofria o bullying é quem reagiu. A gente fala muito de suicídio, quando a gente fala de consequência de bullying, consequência de cyberbullying, a gente fala muito de suicídio, de automutilação. Mas, a exemplo até do que aconteceu nas escolas de Santa Catarina, das últimas notícias que a gente vivenciou nos últimos anos, de ataques às escolas, também foram consequências de pessoas que sofreram bullying. E na série Adolescência fala justamente sobre isso. A consequência, na realidade, foi quando a própria vítima, ele, para se proteger, ou então exausto do que estava acontecendo, ele comete o crime. Naquele caso, ele mata a menina que estava praticando bullying com ele. E a gente tem visto notícias sobre isso. A gente vê muitas notícias de vítimas de bullying no sentido de que a própria vítima do bullying ou acontece uma situação de suicídio, de automutilação, mas nós tivemos exemplos muito tristes de pessoas que eram vítimas do bullying, vítimas do cyberbullying e se tornaram os grandes vilões da história, né? Invadindo escolas, tendo aquelas situações absurdas, como traz a série Adolescência. Então, a gente precisa ter atenção. A série nos mostra, né? A gente vai falar de família logo mais, mas assim, a gente precisa entender também que a pessoa que pratica o bullying também precisa ser olhada. Muitas vezes a gente acaba se limitando a cuidar, a observar, a cuidar emocionalmente daquele que sofre o bullying, mas aquele que pratica, ele também pode estar em um estado de sofrimento. Uhum. Perfeito. Ana, e na tua visão, assim, né, que impactos, você já trouxe um pouquinho sobre essa consequência, né, mas que impactos isso pode trazer para o aluno, né, que eu acho que é importante a gente trazer esse ponto, e se tu acha que isso já é uma questão de saúde pública, assim, nas escolas, se você vê isso como uma questão de saúde pública? Hoje a gente vive isso, é geral. Normalmente, quando a gente vai chegando ali em setembro, época do Setembro Amarelo, as escolas se preocupam muito em fazer palestras. A gente é muito convidado também pelas escolas para fazer palestras de conscientização, mas a questão é o que se tem feito nas escolas ao longo do ano também. E não só nas escolas, mas o que tem sido feito de medida em relação às famílias. Quando a gente fala da série Adolescência, a gente fala de uma família que não fazia ideia de que aquilo pudesse acontecer, que não tinha nenhum tipo de fiscalização do aparelho celular. A gente vivenciando hoje a questão da proibição do uso de aparelho celular nas escolas, que também é uma forma em certa medida, de limitar esse acesso, de limitar essas condições até de violência virtual, já que não se pode levar o celular para o ambiente escolar. Mas o que se tem feito em casa no sentido de observação, de fiscalização, de realmente observar o que seu filho faz no telefone celular, qual é a política de conscientização para com a família? Porque, sim, é uma questão de saúde pública já, né? Os dados já são alarmantes, os dados de suicídio, de automutilação, o que a gente vivenciou nos últimos anos também de ataques às escolas, nos traz esse alerta, mas não só para a escola fazer dentro da escola, mas sair um pouco dessa bolha, porque a gente precisa da atuação forte da família. Somente a escola não vai funcionar, não vai ser suficiente para a gente cessar esse tipo de violência. Sim, com certeza. Ana, eu queria entrar um pouquinho agora no papel da escola, tá? Então, a gente tem até uma lei que acho que é desde 2024, do ano passado, que criminaliza o bullying, né, e o cyberbullying. E como é que a escola tem que se posicionar diante dela, né? Como que a escola consegue assegurar essa lei e se posiciona diante dela? Na verdade, desde 2015, a gente tem uma lei de política de combate ao bullying. Mas a nova lei, a lei de 2024, ela criminaliza as situações de bullying, cyberbullying, inclusive as situações de cyberbullying com pena de reclusão.
O que acontece? Para a escola, o que é mais importante, falando no sentido de estar coberta legalmente? É não se omitir. O que a escola faz para garantir que essas crianças e esses adolescentes, eles passem por uma formação adequada, por uma política de conscientização adequada, qual é a forma que eles estão educando esses cidadãos para o meio tecnológico, porque a tecnologia é um fato, está posto. A gente teve a lei agora dos celulares e as crianças não podem mais utilizar celular na escola, mas elas fazem uso do celular em casa. Então, ainda assim, elas precisam de uma formação específica para lidar com a tecnologia, para lidar com o aparelho celular, porque é a realidade delas. São crianças, são adolescentes que nasceram na era digital. Então, elas precisam ser educadas, né, ter uma educação digital para fazer a utilização. Então, as escolas, elas precisam agir colocando essa educação digital no seu currículo. E isso não precisa ser como uma disciplina de educação digital, mas trabalhar a educação digital de uma maneira interdisciplinar. Então, dentro das próprias disciplinas, terem momentos e encontrar, e pedagogicamente, com certeza, a equipe pedagógica consegue encontrar isso com muito mais facilidade do que nós que somos leigos na parte pedagógica, mas é entender que, pedagogicamente, há formas de incluir no currículo dessas disciplinas a forma de educação digital, para que eles comecem a se familiarizar e utilizar a rede social, utilizar o aparelho celular, utilizar a internet de uma maneira positiva e expor os riscos para eles, expor as consequências. Os estudantes precisam saber as consequências, né? Falar do risco de suicídio, falar do risco de automutilação, falar dos ataques às escolas, de falar que isso é consequência de bullying é importante. É óbvio que a gente vai ter uma linguagem específica para falar com um estudante de Fundamental 1 e com um estudante de ensino médio. É óbvio que são públicos diferentes, mas essa conscientização ele precisa começar. Então, a escola, ela precisa ter um programa de convivência, ela precisa ter um planejamento anti-bullying, desde o momento que a criança entra na escola com as questões emocionais. Então, na educação infantil, isso vai ser trabalhado com as questões emocionais, com as rodas de conversa. E à medida que esse estudante ele amadurece, que alguns diálogos já podem ser conversados de uma maneira diferente, que ele já compreende melhor, a gente pode falar da questão legal, a gente pode falar dos riscos, a gente precisa educar digitalmente esses cidadãos que nascem numa era digital e que não há como simplesmente tirar eles dessa era. Não basta simplesmente eu retirar o celular, eu não vou resolver os problemas de cyberbullying retirando o celular das crianças e dos adolescentes. Isso aí você pode ter certeza. E a gente tem um momento de aula, mas a gente tem o pós-aula, né? E muitas dessas redes sociais, o WhatsApp, o Instagram, você tem essas conversas que persistem depois do horário de aula, né? Então, em casa, esse bullying pode estar acontecendo. A escola pode ser responsabilizada por esse tipo de cyberbullying que acontece fora do ambiente escolar? Fora, é isso. Quando a gente fala da responsabilização da escola, para que a escola seja responsabilizada, ela precisa ter se omitido de certa forma. Porque a escola, ela não é ela quem pratica o bullying, correto? Quem pratica o bullying são aquelas crianças que estão envolvidas naquele cenário, ou aqueles adolescentes envolvidos naquele cenário. Então, a escola, por si só, ela não vai cometer o ato, cometer a infração. Qual é a infração da escola nesse cenário? É justamente a omissão. Então, para que a escola não seja responsabilizada, ela precisa comprovar de que ela não foi omissa. Então, comprovando que não houve omissão, então a escola não haverá responsabilidade da escola. Para não haver omissão, a escola vai precisar ter justamente os cuidados que a gente conversou aqui, cuidar da educação digital, ter um plano de convivência, né, ter um programa de combate anti-bullying dentro da escola, desenhado, escrito. Isso vai ser feito com assembleias, momentos de conversa semanais. É óbvio que cada escola vai fazer o seu plano de convivência, vai pensar como isso vai ser colocado em prática, vai fazer o seu mapeamento também. Quais são as áreas de risco principal? Onde é que costuma acontecer situações de conflito na escola? Quais são os pontos que são mais sensíveis? São as crianças com deficiência são os principais focos? Então, tem que entender qual é, porque o bullying, ele pode acontecer aparentemente
Não, motivos são amigos e de repente começam a se estranhar, a brigar, e aí começa aquela intimidação sistemática, ou então qual é a fragilidade na sua escola que está levando a ter casos de bullying. Então, eu vejo que a minha maior fragilidade são com questões raciais. Eu tenho grandes problemas com questões raciais dentro da minha escola, eu tenho grandes problemas com questões de deficiências, ou então é só aquele aluno que é mais tímido. Então, normalmente o aluno mais tímido é o foco principal. Então, a gente precisa entender, a escola precisa fazer o mapeamento de risco, entender onde acontece. Normalmente, as situações acontecem no banheiro. No banheiro é o momento onde mais acontece conflito. Então, é no pátio, no horário de saída. Para conseguir fazer um plano de combate, eu também preciso entender o que realmente acontece na minha escola. E cada escola tem uma realidade diferente. O mais importante é ter registro de absolutamente todas as ações que a escola faz. Se a escola tem um plano de convivência desenhado, se a escola realmente pratica ações, e aí desde as rodas de conversa, ou tem um núcleo de questões emocionais e psicológicas específicos, um psicólogo escolar ou um psicopedagogo que faz intervenções, tudo que a escola tem disponível para lidar com isso, tanto de prevenção quanto de repressão, precisa estar registrado para que a escola não possa ser declarada omissa, porque a responsabilização da escola está justamente na omissão. Perfeito. Mais curiosidade, Ana, qual que é a punição para a escola num caso desse? Você conseguiria me dizer? São multas administrativas. Então, a gente não tem um valor exato, porque isso aí pode variar. Se houver uma fiscalização de órgãos competentes, pode haver uma multa administrativa. E se houver algum tipo de processo judicial pedindo indenização por danos morais, isso pode variar muito. A gente tem algumas jurisprudências que mostram valores altíssimos, chegando a 90 mil reais de indenização. Então, não é a média normalmente de indenização nesses casos é cerca de 10 mil reais, mas eu estou falando não de uma fiscalização por parte de órgãos públicos competentes. Eu estou falando de uma família que entende que seu filho sofreu bullying e entende que a escola foi omissa. Caso ele busque a via judicial, ele pode pedir uma indenização. E, normalmente, o que a gente tem de jurisprudência, quando efetivamente o juiz entende que houve omissão por parte da escola, normalmente a indenização por danos morais gira em torno de 10 mil reais, podendo ainda ter também danos materiais. Porque, por exemplo, se por conta de uma situação vivenciada na escola por omissão, uma situação de bullying, porque se é bullying, é sistemático, tem repetição, e a escola nada fez, a escola não agiu, a escola se omitiu, pode também ter consequências no sentido de precisar buscar terapia, ter custos, por exemplo, médicos, por conta de alguma ação que levou aquela criança a se automutilar, por exemplo. Então, além dos danos morais, caso haja uma repercussão em dano material, pode sim também ser cobrado da escola que foi omissa. Perfeito. Uma das perguntas que a gente chegou a conversar era sobre se tem como a escola se prever, né, judicialmente, no contrato escolar, alguma forma de ela se proteger e proteger os alunos também, né, sobre esse tema. Na verdade, eu gosto sempre de trabalhar com isso dentro do regimento escolar. Então, como eu disse, a escola precisa ter um programa de combate ao bullying e precisa ter procedimentos. Esse procedimento ele vai desde a prevenção, com a inclusão do tema, tanto da educação digital, quanto da questão de combate ao bullying dentro das disciplinas, assembleias, rodas de conversa, participações com profissionais da área. Então, além desses cuidados, esses procedimentos precisam estar descritos lá no regimento escolar. Então, como é que funciona o combate ao bullying dentro dessa escola? Não basta ser um artigo dentro do regimento dizendo que a escola não aceita bullying, porque isso não é suficiente para prevenir a escola e também para proteger mesmo de situações como essa de alegações de omissão. Então, a escola precisa ter um procedimento descrito. Esse procedimento precisa estar no regimento escolar. E esse procedimento vai prever tanto a prevenção do bullying quanto a repressão. Então, quando estamos diante de uma situação de bullying ou cyberbullying dentro da escola, qual é a medida repressiva? Quais são as medidas disciplinares cabíveis? Isso vai precisar estar descrito lá no regimento escolar. Importante.
Ana, e você acha que as escolas estão preparadas para lidar com essa situação? Você que tem contato com as escolas, né? Você enxerga que hoje os gestores, os diretores de escolas estão preparados para lidar com esse tipo de discussão? Infelizmente, muitos gestores, eu até falo muito isso com eles, quando eu falo de outros temas como a inclusão também. Muitos, eles sabem exatamente o que fazer, eles têm muitos cuidados, mas qual é a principal falha das escolas? As escolas falham em não registrarem. Então, se eu não registro, eu não comprovo que eu fiz. E se eu não comprovo que eu efetivamente fiz, eu acabo realmente, acabo saindo nesta situação, neste cenário, como uma escola omissa. Então, é muito importante que as escolas passem a registrar suas ações. Não basta o procedimento de bullying, de cyberbullying, de combate, tá apenas dentro da cabeça do gestor, dentro da cabeça do coordenador. Ele precisa ir para o papel. Eu preciso ter isso escrito e eu preciso efetivamente fazer. E quando eu faço, eu preciso registrar que eu fiz. Porque eu vejo que as escolas, todas as escolas, na realidade, que eu acompanho, por exemplo, são escolas muito preparadas, são gestores muito estudiosos mesmo dos temas e curiosos pelos temas mais atuais. Mas a maior falha que eu encontro é um regimento escolar sem informações, um regimento escolar de modelo padrão, que não segue um procedimento, não existe um procedimento de combate ao bullying, não existe um procedimento de repressão e prevenção, e não existe registro do que é feito. Então, às vezes, você até faz, mas se você não registra, como é que você comprova que você faz um bom trabalho de combate? Eu acho que o que eles mais pecam é nesse aspecto. Legal. É bem importante, né? A Clip hoje ela é uma agenda digital que ajuda nesse ponto, né, Ana, de ter todas as informações, todas as comunicações com os pais registrados e organizados. Então, trazendo uma dica que eu sei o quanto é difícil tudo que a gente faz, a gente registrar, né? É uma questão muito de a gente se policiar, de gestão de tempo. Então, ter ferramentas hoje que facilitam isso, né? Vou aproveitar para trazer a Clip agora, mas eu acredito realmente que isso colabora e torna mais fácil esse registro, né? Quando você tem ferramentas oficiais para que a tua escola converse com as famílias, né? Então, mas a gente vai para o terceiro bloco já falando sobre os caminhos possíveis e aí as ações de prevenção. A gente já falou bastante coisa, né? Eu já vi que, tipo, ao longo de toda a nossa conversa, a gente já trouxe muitas coisas. Tem algumas outras, você tem mais alguma dica mais prática sobre prevenção, além de tudo que a gente já conversou? Consegue lembrar de alguma outra coisa? Na realidade, eu acho que de tudo que a gente falou, tem um ponto que é muito importante, que a gente conversou logo no início, quando a gente falou da série Adolescência, que é a gente participar a família desse processo. O que acontece? Por mais que a escola tenha um excelente programa de combate ao bullying, por mais que a escola proíba a utilização de aparelho celular, por mais que a escola inclua a educação digital e trate de cyberbullying dentro do currículo e cuide desses registros, se a escola ela não chamar a família para participar desse processo em conjunto, as forças da escola elas se acabam, se esvaem e a gente não consegue resolver o problema na fonte, porque é como eu digo, a escola tem como garantir que não vai haver cyberbullying, que não vai haver bullying? Não, por quê? A criança, o adolescente, ele passa metade do dia dele da escola. Mesmo que ele tenha uma educação em tempo integral, ele, ao final do dia, ele vai para casa e em casa, esses cuidados, esse combate ao bullying, ele precisa ser permanente. Então, se eu tenho um uso de celular indiscriminado em casa, sem nenhum tipo de fiscalização, como eu vou garantir o combate ao cyberbullying? Entende? Então, além da questão dos registros, do regimento escolar com procedimentos, de fazer assembleias, ter rodas de conversas, incluir educação digital e combate ao bullying no currículo de maneira interdisciplinar, né, dentro mesmo, de maneira transversal. Não é que eu vou ter uma disciplina para isso, mas transversalmente é o que está previsto para a disciplina, eu posso trabalhar com isso. Quando eu vou trabalhar matemática, eu posso trazer estatísticas, por exemplo, de situações de bullying e cyberbullying. Então, existem formas de trabalhar nas diversas disciplinas que a gente tem dentro da escola. Mas, se a gente não tiver uma família que trabalhe em parceria com a escola neste combate, a escola não tem como garantir o fim do bullying e o fim do cyberbullying.
porque ele não se restringe à escola. Você mesmo trouxe para mim, Camila, a possibilidade, por exemplo, disso acontecer pelo celular em um outro horário fora da escola, até porque não se pode mais, a partir desse ano de 2025, utilizar o aparelho celular dentro da escola. Mas, se eu não tiver uma fiscalização, se eu não tiver um programa de combate em casa também, não vai adiantar tudo que a escola propuser para aquela criança, para aquele adolescente, não vai ser suficiente. Eu tenho uma filha de 3 anos, né, Ana, e eu fico muito preocupada, assim, com as coisas que eu ouço e que eu vejo, né, e eu tenho uma irmã que eu falo em todo podcast que ela é professora, né, e ela é professora do ensino médio hoje, e ela me fala sobre a dificuldade dela. Alguns alunos ainda usam o celular em sala de aula. O professor ele fica muito restrito de tirar esse celular do aluno, porque ele tem medo também de ser processado. Então, ela não pode tocar no celular, ninguém pode trocar, o aluno tem que entregar o celular. Então, é bem complicado fazer essa lei ser válida, né, dentro de sala de aula. E aí, quando eu olho para minha filha e percebo que a gente tem hoje rede social acontecendo isso, mas a gente tem... eu só uso o WhatsApp, por exemplo. Minha filha só usa o WhatsApp para falar com a família. Mas a gente sabe que essas situações de cyberbullying também acontecem, né? Nesse WhatsApp também, que vai estar os colegas, que vai estar os amigos. Como é que a gente cuida disso tudo, né? E aí, aproximando, né? Como é que a família, o que a família poderia fazer também para evitar esse tipo de situação? Eu atuo numa escola que a gente viveu uma situação de que os adolescentes, eles eram Fundamental 2, eles fizeram um grupo de WhatsApp, foi há 2 anos, então ainda não havia essa proibição do uso do celular. Um grupo de WhatsApp, colocaram a menina vítima da situação para xingar a menina, né? Então, fizeram montagens e colocavam tudo no grupo de WhatsApp. Então, não estamos livres de nada em nenhum desses veículos de comunicação, não estamos livres no meio virtual de forma nenhuma. Então, o que a escola precisa fazer com essas famílias é chamar as famílias para participar dessa fiscalização. Então, como você disse, em alguns pontos eu sempre tento empoderar as escolas para dizer: a escola pode ter normas e a escola pode fazer valer suas normas. Então, se uma criança, se um adolescente chega na escola, utiliza o aparelho celular sendo que é proibido, a escola pode sim tomar esse aparelho celular e entregar ao final do dia, não tem problema nenhum nisso. Mas, para a gente fazer valer essas normas e para a gente fazer valer o combate, a gente precisa que as famílias façam essa fiscalização. Não existe invasão de privacidade de pai para filho. Então, não existe problema algum em, ao final do dia, o pai pegar o celular da menina lá do 9º ano, do ensino médio, e falar assim: não, eu quero olhar todas as suas conversas de WhatsApp, quero dar uma olhadinha aqui ao final de cada dia. Hoje tem ferramentas, tem algumas ferramentas disponíveis, algumas até gratuitas, de controle de aparelho do menor. Então, uma criança ou adolescente menor de idade pode ter seu celular controlado pelo seu responsável legal através de aplicativos de controle que limitam o uso, permitem que a família consiga ver do seu próprio celular o que a criança, o que o adolescente está fazendo no seu aparelho, e também limitam o horário de utilização. Então, hoje nós temos ferramentas assim, para que a família faça o controle efetivo, e a família precisa fazer. Eu já escutei uma vez um pai falar que ele não olhava porque ele confiava na filha. Mas é nessa confiança que acontecem coisas como o que aconteceu na série, que foi uma série que trouxe, né, acho que todo mundo começou a falar disso nas redes sociais, começou a olhar para isso, uma reflexão muito grande acerca disso, que não existe invasão de privacidade de pai para filho. Então, os pais, eles podem sim pegar o celular, podem olhar, podem vasculhar. Existem aplicativos hoje próprios para isso, que podem ajudar também nessa limitação, nesse cuidado, nessa fiscalização das famílias. E as escolas, né, por sua vez, podem solicitar às famílias isso. Então, precisa haver também um movimento de conscientização, porque por mais que a escola faça essa conscientização com eles, se as famílias não perceberem a seriedade do problema, e as famílias só costumam perceber quando o seu filho começa a ser vítima da situação, antes disso ninguém percebe, e a gravidade do problema, chamar a família para vamos fiscalizar, vamos limitar, vamos olhar para eles. Olha o que está acontecendo com o mundo, né? E a série Adolescência traz isso, a necessidade de fiscalização de pai para filho. Então, chega com essa conversa, com essa justificativa de que é invasão de privacidade dos adolescentes, porque não é.
O menor de idade que tem o seu celular vasculhado por seu responsável legal não está sendo privado, né, da sua intimidade de forma alguma. Ele está sendo zelado, na verdade. Cuidado. Eu não uso, porque a minha é muito novinha, né? A minha ainda não usa celular, né? Mas já ouvi de colegas aqui que filho usa super novinho, né? A minha privacidade. Ótimo, adoro. Ana, a gente está quase chegando ao fim. Eu queria te fazer mais 2 perguntinhas, tá? A primeira é: qual o primeiro passo para a criação de um plano de proteção, assim, contra o cyberbullying? O que você daria de dica, assim, para a escola? E a pergunta para a gente finalizar: se tu tem mais alguma dica, mais algum ponto para reforçar, assim mesmo, antes de a gente finalizar? Eu acho que o primeiro passo que a escola precisa ter é escrever os procedimentos que ela vai passar a ter, né? Caso ela já adote procedimentos, que ela escreva e traga isso para o seu regimento escolar. O regimento escolar é o documento principal de respaldo legal da instituição. Então, se a gente não tem nosso regimento, qual é o nosso programa de combate, tanto ao bullying quanto às situações de inclusão, se a gente não tiver isso escrito no nosso regimento, nós não estamos cobertos. Então, primeiro de tudo, escrever os procedimentos, trazer isso para o regimento escolar, né, com regras de prevenção, de repressão, fazer um plano de convivência para a instituição. É preciso ter um plano de convivência. Como é que eu vou colocar em prática os cuidados com o outro, com o emocional? Então, a gente se preocupa muito com o currículo, com a parte cognitiva, a gente se preocupa muito com o que está lá previsto na BNCC, mas a gente vai precisar cuidar também desse aspecto emocional. A escola, em todas as últimas leis, está sendo chamada a cuidar do aspecto emocional das crianças e adolescentes. A lei do celular prevê isso, a lei do bullying prevê isso, as leis de inclusão prevêem isso, então não tem como a escola fugir. Muitas vezes tem diretores que falam, não é da nossa alçada, né? Essa já é questão de saúde, mas a partir do momento que a gente coloca vidas e que a gente é responsável por vidas dentro da instituição de ensino, a gente vai precisar, sim, cuidar do emocional desses seres que a gente cuida dentro da escola. Então, escrever esse projeto é muito importante, né? Fazer um planejamento específico, colocar em prática um plano de combate para que, caso haja alguma situação, a escola possa demonstrar que não houve omissão por parte da escola. Então, o primeiro passo é escrever. Muitas vezes, se você já faz isso na sua escola, saiba que fazer não é o suficiente. A gente precisa escrever isso, a gente precisa ter isso escrito, ter o registro, ter o documento. Então, comece ampliando o seu regimento escolar, comece colocando seus procedimentos lá dentro do seu regimento e estabelecendo um programa real a ser seguido de combate ao bullying dentro da escola. Perfeito. Ana, eu queria te agradecer muito pela tua participação. Eu queria também aproveitar para você compartilhar suas redes sociais para quem quiser te acompanhar, ver teu trabalho. Eu acho que tem muita informação rica no teu perfil, então o teu contato também, né, de onde o pessoal consegue te encontrar. A gente coloca sempre também na descrição do YouTube, então a tua rede social para também o pessoal poder encontrar, tá? Prontinho. Certo. Meu Instagram é Ana Maria Luna A. Tem mais um A no final, mas é meu nome, Ana Maria Luna, e tem mais um Azinho no final. Então, lá eu trago muitos vídeos informativos, eu estou o tempo inteiro. Como eu recebo muitos questionamentos no direct, eu transformo essas dúvidas em vídeos informativos e vou soltando lá vários vídeos para quem quiser saber mais. E tem o meu e-mail também, então quem quiser conversar, entender melhor como é que funciona, o meu e-mail é amadvconsultoria.com. Nosso escritório é um escritório especializado em instituições de ensino, então nós realmente conhecemos as dores das escolas. Essa questão do regimento, a gente reformula regimento, ajuda a criar esse programa de combate ao bullying dentro da escola, para que as escolas não sofram esses processos pedindo altas indenizações por omissão no combate ao bullying. Perfeito. Ana, vou te agradecer de novo, muito obrigada, foi muito rico o nosso bate-papo, a gente conseguiu, eu acho que aprofundar, trazer, mas sem ser algo burocrático, sem algo, sabe, tão jurídico, né, acho que muito na linguagem de quem está nos acompanhando, então, foi incrível, obrigada mesmo pelo teu tempo. Obrigada também pela oportunidade. Eu acho que é isso, assim, eu sempre falo, não adianta a gente ficar falando da letra da lei, porque a letra da lei o gestor vai lá, pega e lê, né? Mas ele quer saber o que eu faço, o que eu faço para não ser acusado de omissão. Então, eu acho que o caminho é justamente esse, a gente mostrar qual é o passo a passo para que
a escola possa estar protegida, porque são muitos desafios. O gestor tem que pensar em milhões de coisas ao mesmo tempo, e o que a gente quer é respaldar ele para que ele possa agir com tranquilidade. E é isso que a gente precisa fazer. Obrigada, Ótimo. tá, Camila? Muito obrigada, Ana. E a quem nos assistiu, meu muito obrigada também. Esse foi o Clipcast, o podcast que dá voz a quem transforma a educação. Se você gostou, deixa o seu like, nos siga no canal para não perder nenhum episódio. Até o próximo. Tchau, tchau.